construindo um outro olhar sobre as decepções, né? E eu acrescentaria também frustração, raiva e medo. Eu vou falar sobre isso. Não tem como a gente falar sobre decepção sem entender frustração, sem entender decepção, sem entender raiva, né? Amado, eu penso que não são as pessoas assim que são culpadas das nossas decepções. Não são, realmente não são. Nem muito menos Deus é culpado das nossas decepções, das nossas frustrações. Somos nós que nutrimos a respeito de Deus, né? Nutrimos expectativas falsas, e depois eu vou até consertar esse conceito de expectativas falsas, a respeito das pessoas e principalmente de Deus, né? Não é Deus que nos decepciona. Tem até um livro falado Decepcionado com Deus, né? Não acredito que é Deus que nos decepciona, ou até mesmo as pessoas que nos decepcionam. Na verdade, somos nós que nutrimos expectativas erradas, equivocadas a respeito das pessoas. Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre expectativa. Eu queria falar com vocês sobre expectativa, né? Existe uma frase que a gente sempre diz, né? Eu tive uma expectativa errada a respeito do fulano. Eu tive uma expectativa falsa. Ou até mesmo a gente fala, olha, você alimentou uma expectativa falsa em relação a fulano e a Beltrano. Quem me conhece, quem anda comigo há muitos anos, sabe de uma frase que eu sempre digo. A expectativa é a véspera da frustração. A expectativa é a véspera da frustração. Você quer ser frustrado? Tem expectativa. Então a primeira coisa que a gente vai aprender nessa tarde, nesses primeiros minutos de aula, é nós tirarmos o olhar, na verdade, colocarmos um olhar correto a respeito do que seja expectativa. Primeira coisa, toda expectativa é falsa. Não existe essa ideia de expectativa verdadeira. Você teve uma expectativa falsa. Não, toda expectativa falsa. E talvez essa seja a questão porque nós não aprendemos a lidar com tantas frustrações na nossa vida. Pelo fato da gente sempre estar decepcionando com as pessoas. Eu tive uma expectativa com a pessoa e eu acabei me decepcionando. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você nessa tarde. Será que existe expectativa verdadeira? Não. Não existe expectativa verdadeira. Por quê, amado? Porque a expectativa, elas são criadas a partir de possibilidades e não de fatos. Possibilidades e não de fatos. E por isso que a gente se frustra. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que o cristão, o justo, ele vive através do quê, amado? Da fé. O meu justo viverá pela fé. E Hebreus diz que fé, Hebreus 11:1, diz o que a respeito de fé? Fé é a expectativa. Fé é a certeza de fatos. Expectativa é um fato? Expectativa é uma certeza? Não. Então, a primeira coisa que você vai aprender nessa tarde. A maioria de nós nos decepcionamos com Deus e com as pessoas. Porque a gente, principalmente com Deus, porque a gente acha que tem fé. A gente não tem fé, a gente tem expectativa. E por isso que a gente se frustra. Porque a expectativa, ela nasce a partir daquilo que eu penso. A partir daquilo que eu desejo. Então eu olho para uma coisa e eu quero aquilo e não está errado você querer as coisas. Desde que você não atribua aquilo que você quer como sendo fé. Porque a fé, ela não nasce a partir de mim. A fé não nasce a partir de desejos. A fé não nasce a partir de constatação daquilo que eu quero. Não é o que eu quero que nasce a fé.
Não é o que eu olho, vejo, tenho uma necessidade para alguém, para alguma pessoa, e eu falo, olha, eu creio que eu vou ganhar isso de Deus. Não. A fé, ela nasce a partir daquilo que eu escuto de Deus. A fé vem pelo... E ouvir o quê? Se a fé vem pelo ouvir a Deus, a expectativa vem por ouvir quem? Eu mesmo. E aí a gente está num terreno muito perigoso. Porque nós somos extremamente enganosos. Né? Enganoso é o coração do homem. Então, hoje eu entendo que foi ensinado algo extremamente equivocado a respeito de fé. A maioria das pessoas estão ensinando que fé é aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, e eu chego para Deus e eu tenho, sabe, um sentimento muito forte, então eu estou ali com aquele sentimento forte. Não estou dizendo que sentimento não seja algo bom, sabe? Muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa aprender a ler os nossos sentimentos, mas no que diz respeito à fé, aquilo que eu quero receber de Deus, os nossos sentimentos, nesse aspecto, eles não são confiáveis. A gente tem que aprender a ler os sentimentos, mas é em outra área da vida. No que diz respeito a Deus, os nossos sentimentos, eles são extremamente traiçoeiros. Então, a maioria das pessoas, elas estão equivocadas a respeito do que seja fé. Aquilo que as pessoas estão chamando de fé não é fé, é desejo e expectativa. E por isso que a gente vive frustrado. Porque você deseja algo, quer algo e atribui isso à fé. Abraão, ele só recebeu da parte de Deus alguma coisa, o filho dele, foi porque Deus olhou para o desejo dele, ou foi porque Deus prometeu a ele uma palavra, e a partir dessa palavra ele teve fé. Deus falou com ele. Então a fé de Abraão, que é o pai da fé, nasce a partir daquilo que ele ouviu de quem? De Deus. Quando ele ouviu da esposa, que é ouvir a própria carne, ele gerou o quê? O que ele gerou, gente? Um filho na carne. Então quando ele olhou para aquilo que naturalmente se constata, naturalmente você constata o que você quer, meu irmão. E aí nós temos aí um terreno minado para as nossas decepções, quando a gente insiste em ficar ouvindo nós mesmos. Então, partindo desse princípio, nós temos que entender que nós temos uma mania de responsabilizar as pessoas e principalmente a Deus. Presta atenção. Nós temos uma tendência em responsabilizar Deus e as pessoas pelas nossas realizações e frustrações. E a maioria das frustrações que você tem não tem nada a ver com Deus, tem a ver mais com você mesmo. É claro que Deus nos frustra, com certeza. Às vezes, assim, a gente viaja demais no Brasil, né, e a gente vê muito líder de louvor fazer isso, dirigente de louvor. Amém, meus irmãos? Nós temos aqui nessa noite, e nós temos uma expectativa enorme daquilo que Deus vai fazer. Amar Deus não trabalha com as nossas expectativas. Por isso que a gente vive frustrado e decepcionado. Tudo que Deus olha dentro de nós é a nossa fé. Bom, você quer ter expectativa em Deus? Quantos aqui têm coragem? Eu tenho coragem de falar isso demais. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Do quanto Deus já nos decepcionou. Quantos aqui já foi frustrado, decepcionado? Frustrado por Deus? Mas Deus é campeão em frustrar a gente, mano. E Deus faz isso assim sem nenhuma culpa. Ele é campeão em nos frustrar, porque Deus não tem compromisso com as nossas expectativas e os nossos desejos. A Bíblia fala que a única coisa que agrada a Deus é o quê? A fé. A fé é aquilo que agrada a Deus. E muitas vezes, volta a repetir, a gente fica ali orbitando em volta das nossas constatações, daquilo que eu desejo, das minhas percepções. E aí eu fico nesse mundo, né, das minhas frustrações. Eu entendo, amado, que uma das premissas para a gente saber lidar com as nossas decepções é
é a gente refletir sobre as nossas expectativas, né? Quando nós insistimos em esperar das pessoas e de Deus aquilo que Ele nunca vai dar e nunca se comprometeu. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não comprometeu nas nossas vidas. Então isso aqui é o entendimento da fé. Isso aqui é o entendimento da fé. Mas lembra quando eu falei que eu queria falar um pouco a palavra, o tema propõe isso, um outro olhar? Então isso aqui já é coisa para a gente poder trabalhar e refletir a respeito disso. Um dos textos muito interessantes, você pode acompanhar comigo aí, esse texto aí de Lucas 24, 18 a 21, que diz o seguinte, verso 18, e respondendo ele, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, caminhos de Emaús, sabe? Você sabe o que é Emaús, gente? O que significa Emaús? Emaús significa águas termais. Os discípulos estavam, o quê? Frustrados, decepcionados. Sabe uma coisa? A gente deu a vida por ele, está aqui sofrendo por Jesus, né? E ele morreu. Então, sabe uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer redução de estômago, eu vou emagrecer, eu vou para Caldas Novas, eu vou cuidar da minha vida, entendeu? Porque esse negócio de ficar morrendo por Jesus, sabe o que deu aí? Morreu o cara, a gente está decepcionado, eu vou para Caldas Novas, entendeu? Eu vou curtir, Emaús é isso, mano. Aí Jesus se coloca do lado dele, eles não reconhecem Jesus, o texto sagrado diz que era como se os olhos deles estivessem fechados e o discípulo Cleopas disse para Jesus, tu és peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele perguntou, né, Jesus, assim, sendo irônico, o quê? Que coisa? Eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, poderoso de obra, de palavra de Deus, e de todo o povo, né? Diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os príncipes, o entregaram à condenação e à morte, o crucificaram. Presta atenção no verso 21. Esperávamos que ele fosse ele quem libertaria Israel. Esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Qualquer judeu que você perguntasse, qualquer judeu, até hoje é assim. Qualquer judeu que você perguntasse, o que o Messias viria fazer? Ele ia tomar de volta o trono perdido por Davi. Então, na cabeça de todo judeu naquela época, inclusive dos de hoje, Jesus é aquele homem que chegaria e destronaria o Império Romano. Tanto é que quando os anjos chegam lá para anunciar Jesus Cristo, os anjos falam justamente isso. Na cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Sabia que são os 3 títulos de César? Salvador, Cristo e Senhor? O César tinha escrito em todas as marcas, insígnias dele, Salvador, Sotérios, Cristos e Senhor. Ele é o Salvador. E Jesus vem falar que ele é o Salvador e não César, que ele é o Cristo é o escolhido, tanto que o César, é uma história longa lá, quando César recebe o título de divindade, e aí é o Cristo, o ungido, e Jesus. Então, na cabeça de todo judeu, quando eles ouviram falar isso, ele vai destronar quem? César. E é isso que acontece? É isso que acontece? E como é que eles ficam? Decepcionados. Amado, não existe algo que mais produz decepção na nossa vida do que nós temos de Deus uma expectativa falsa que Ele não vai fazer algo por nós, quanto mais das pessoas. Então, isso que eu estou falando para vocês, queridos, é um olhar, né, a respeito do que seria as nossas frustrações e as nossas decepções. Mas a gente quer, assim,
trazer um outro olhar, né? Esse olhar é muito bom, faz parte, acrescenta na nossa vida cristã, sim ou não? Acrescenta muito, você fala assim, não, então é verdade, gente. Existe uma possibilidade, então, de eu estar nutrindo de Deus uma expectativa que Ele não gerou no meu coração. Porque não é fé, é expectativa, gente. A fé nasce a partir daquilo que eu conheço Deus. Se você pudesse... Exemplo, quem ama o Ronei aqui? Levante a mão, o Ronei. É só a Silene. Por que a Silene ama o Ronei? Ah, não tem como você amar quem você não conhece. Então, muitas vezes, a gente acha que ama a Deus e não o conhece. Se eu colocar aqui, ó, fé, e eu escrever em cima de fé, esperança e conhecimento. Por favor. Fé embaixo, esperança e conhecimento. Qual dessas duas palavras, esperança e conhecimento, mais a gente identifica com fé? Esperança. Conhecimento foi porque eu falei aqui antes, mas é esperança. Agora, amado, como é que a gente vai ter esperança em Deus sendo que a gente não conhece Ele? Você acha que alguém de vocês aqui, por mais cristão que seja, com exceção Silene, com exceção Dulcineia, você acha que alguém de vocês aqui, se eu estar aqui dentro da base e eu tenho que fazer um monte de coisa durante o dia, eu vou pegar a minha filha Sara, de 6 aninhos, e vou entregar na sua mão? Você acha que eu faria isso? Nunca. Mas eu faria isso com a Dulce e com a Silene. Por quê? Porque eu conheço. Não tem como você entregar a sua vida nas mãos de quem você não conhece. A Bíblia fala que o meu povo está perecendo por falta de quê? De conhecimento. Eu não consigo ter esperança em quem eu não conheço. Mas é isso que eu estou dizendo. Você só vai ter esperança se você vai conhecê-lo. Não, eu falei aqui, eu coloquei. O que mais parece com fé? Esperança e conhecimento. A gente fala esperança, mas não é esperança, é conhecimento. Eu não posso ter esperança em quem eu não conheço. Eu não posso entregar nas mãos de alguém que eu não conheço, eu preciso conhecer. E esse é o grande problema na nossa vida cristã, amado. A gente é viciado em culto. Quem quer conhecer a Deus não pode viver só de culto. Tem que viver de uma experiência de falar, eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Se você chegar aqui, exemplo, Silene, a Dulce conhece muito bem a minha esposa. Alguém chegar para Silene, para a Dulce e falar assim, gente, eu vi a Osana com uma blusinha, com a barriga de fora, com um shortinho mostrando a bunda, gritando cara, cambara, caraô, lá no centro de Almirante. Qual a primeira coisa que a Dulce e a Silene vai falar? Primeiro que a Osana é calada, sabe? Daquela que chega no ambiente, observa tudo antes de falar, o falador, o tagarela sou eu. Então, tá mais certo eu gritando cara, cambara, calaú, com as nádegas de fora lá no centro de Almirante. Osana não, entendeu? Mas é isso que eu quero falar para vocês, essa grande frustração na nossa vida, essa mania da gente ficar frustrado. Eu não lembro uma única vez na minha vida, desde quando eu conheci Deus, realmente como Deus é, de eu achar que alguma dificuldade que eu estou passando é fruto de algum equívoco de Deus. Amado, nós temos que conhecer a Deus. Pois bem, esse ainda não é o olhar sobre a frustração. Isso é um entendimento primário de frustração, para você entender. Isso é o que qualquer criança de escola dominical já deveria saber. Que nós temos que conhecer a Deus e atribuir a Deus aquilo que Ele realmente é, e a maioria das nossas decepções tem a ver mais com a gente. Tá bom. Se a gente olha para isso e a gente quer entender isso, primeira coisa que a gente precisa definir, e eu queria começar a trabalhar com essa questão da decepção, das frustrações, lá está escrito, né, expectativas, depois eu vou mudar isso aí, e expectativa.
Amado, por que nós somos tão vulneráveis às decepções e às frustrações? O que acontece com a gente que a gente se tornou tão vulnerável quando se fala a respeito de frustração, decepção? Primeiro, o que seria uma frustração? Frustração é um sentimento que nasce a partir de uma expectativa. A frustração nasce em nós por conta de expectativas mal resolvidas em nós. Mas presta atenção, mas ao mesmo tempo que a frustração é algo fruto de um equívoco na nossa vida, de conhecimento errado na nossa vida, qual seria esse novo olhar sobre as decepções, sobre as frustrações? Qual que seria esse novo olhar? O novo olhar que eu queria apresentar para vocês é que as nossas decepções, as nossas frustrações, é o maior bem que a vida pode nos oferecer. As nossas frustrações e as nossas decepções seriam o maior bem que a vida poderia nos oferecer. No caso, nós cristãos, a melhor coisa que Deus poderia nos oferecer. Então a pergunta é: como transformar as decepções e as frustrações como sendo algo que faz bem para nós? Como é que a gente transforma? Fazendo aquilo que a Dulce nos propôs nessa tarde: ter um novo olhar. Ter um novo olhar. Né? Você que está assistindo esse vídeo, no tempo e no espaço, quando eu me refiro a Dulce, eu estou me referindo à diretora de uma escola que me propôs o tema. Como é que acontece então, Eurípides? Como é que eu mudo esse olhar a respeito das frustrações e das decepções? Então vamos lá caminhar. Amado, nós seres humanos, nós conquistamos aí o topo da cadeia alimentar, né? Sim ou não? Nós estamos no topo da cadeia alimentar, nós dominamos tudo nesse mundo. Por mais que a gente sofra alguma tragédia com uma inundação, com uma pandemia, como nós sofremos aí, que nós já temos aí milhões de pessoas que já morreram no mundo, a gente se refaz, a gente consegue criar vacinas, soros. A humanidade, ela não vai a cada dia emburrecer. A humanidade, quanto mais os anos passarem, mais os seres humanos serão inteligentes. O ser humano tem a tendência de viver mais, a qualidade de vida do ser humano vai melhorar, mas escute, o homem ele vai se tornar cada dia mais inteligente, mas não sábio. A cada dia ele vai ser mais ignorante. Né? Existe uma distância enorme entre sabedoria e inteligência. O ladrão é inteligente? O ladrão é inteligente? Muito inteligente. Ele não é o quê? Sábio, ele é um tolo. Ele é um tolo. Né? Então, nós seres humanos alcançamos o topo da cadeia alimentar de todos os animais do mundo. Né? Nós temos animais que têm praticamente 100 vezes a força que nós temos. Um mico-leão consegue ter mais força que um adolescente. Um gorila tem 87 vezes a sua força. Então, o elefante é uma força, mas o que esses animais não possuem? Inteligência. Por que nós nos tornamos seres dominantes do planeta Terra? Porque nós somos inteligentes. Mas presta atenção, ao mesmo tempo em que nós pensamos, ao mesmo tempo que nós somos seres inteligentes, nós temos dentro de nós, e o cristão entende isso bem, uma pulsão animal dentro da gente. Nós somos predadores. Nós somos. Nós, seres humanos, temos uma pulsão animal beirando a irracionalidade dentro de nós. Você acha que não? Mas quando você lê o Tiago lá, o Tiago fala isso, que a sabedoria não é a astúcia, não é a burrice, é a sabedoria do homem, não é a ignorância do homem que a Bíblia diz, melhor dizendo.
A sabedoria que não vem de Deus, a sabedoria humana, ela é terrena, e ela é animal, e ela é diabólica, ela é demoníaca. Então a Bíblia fala que esse homem que se diz sábio, ele é animal. E não só animal, ele é demoníaco. Queridos, todos nós temos de dentro aqui, todo ser humano tem dentro dele uma natureza animal. E não só animal, ele tem uma natureza demoníaca. O tempo não nos permite, mas eu vou jogar isso aqui para você refletir. Toda a sabedoria, toda a inteligência vem da parte de Deus, ok? Toda a sabedoria que o homem necessita para criar, para inventar, vem da parte de Deus. Pelo menos deveria vir da parte de Deus. Mas um dia o nosso pai Adão rompeu com essa sabedoria que vem da parte de Deus. Por que a Bíblia fala que a sabedoria do homem é demoníaca? Porque a sabedoria do homem não vem de Deus. Quando Deus coloca no jardim do Éden uma árvore que ela traz conhecimento do bem e do mal, essa árvore não é o pecado. Essa árvore é um conhecimento que o homem teria. Deus poderia, em algum momento, dar esse conhecimento para o Adão? Poderia, porque o Adão, amado, por que o Adão está nu? Por que o Adão está no jardim? Porque a nudez do homem e o ambiente do jardim é o ambiente da infância da humanidade. O que é um ser nu e no jardim? É um ser infantil. Infantil. Tem muito mais a ver com não ter pecado. O Adão no Éden, gente, é a humanidade infantilizada, que precisa estar cercada num jardim nu. Com certeza, em algum momento, Deus poderia, porque o pecado não é o fruto, o pecado é a desobediência de comer aquele fruto que não venha da parte de quem? Então a sabedoria que o homem tem, que ele adquiriu do bem e do mal, nasceu das mãos de quem? Quem que ofereceu essa sabedoria? Quem ofereceu, gente? Satanás. Quando Satanás pega do fruto e dá para a humanidade, Adão, humanidade, a palavra Adão significa humanidade, essa sabedoria veio da mão de quem, gente? Por mais que tenha sido criada por Deus, veio da mão de quem? Do próprio diabo. Por isso que a Bíblia fala que essa sabedoria é demoníaca, ela tem origem no diabo. Todo ser humano é, em potencial, um ser dominado pelo diabo. Todo ser humano. A não ser que haja redenção em Cristo Jesus. Então, se você ouvir isso de um psicanalista, de um psicólogo, principalmente um psicanalista, ele vai falar que essa natureza dentro de nós é uma pulsão, um instinto, um desejo, que não é diferente nenhum da concupiscência do pecado que a gente chama. A psicanálise diz que dentro de todo ser humano tem uma pulsão ao erro, uma pulsão à agressão, uma pulsão ao pecado. Eles não usam essa palavra pecado, eles falam pulsão, instinto e desejo, né? Mas a Bíblia fala, né? A Bíblia chama essa pulsão. Interessante que se você vai lá em 2 Pedro 14:2, isso mesmo, se você vai lá em 2 Pedro 2:14, o Pedro fala que o homem é um animal irracional. O Pedro chega até a dizer que esse ser humano é irracional. Que nós temos dentro de nós, né, essa natureza extremamente caída. O Paulo fala em Romanos 6:8, eu sei, o Paulo diz, na minha carne não habita bem algum. O Paulo fala que tem alguma coisa que luta dentro dele, que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele quer fazer, isso ele faz. Gálatas 5 vai nos dar a relação completa de todas essas pulsões que a psicanálise chama, né? De todos esses pecados, toda essa concupiscência, né? A Bíblia chama de pecado, concupiscência, cobiça, prazeres, maldade e engano, né? A Bíblia chama tudo isso de engano, de prazeres, né?
Mas volto a repetir, o homem, no seu estudo, chama isso de pulsão, chama isso de instinto, chama isso de desejo, e eu compactuo com isso, eu me identifico muito com esse ensino da psicanálise, né? Então, a pergunta que a gente faria, então, o que seriam essas pulsões? A gente sabe, né, que essa pulsão, esse desejo, é o nosso pecado. Eu tenho estudado algumas síndromes, né? E eu estou estudando uma síndrome muito complicada, que é a síndrome de Tourette. Quem já ouviu falar? Eu fico pensando, as pessoas que tinham síndrome de Tourette na Idade Média sofriam demais. Acredito que com certeza foram presos, jogados num buraco, passaram por sessões de exorcismo durante muito tempo. O Tourette, o nosso cérebro tem um hormônio liberado que é a dopamina. A dopamina te faz ter coragem para fazer coisas, né? Ela trabalha juntinho com a adrenalina, né? A dopamina é o que starta a adrenalina. Então a dopamina ela faz você ter coragem. Às vezes você tem que dar uma palestra, você tem que falar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que falar alguma coisa, o cérebro vê, calcula, fala, não, eu vou liberar esse cara a fazer isso aí. Joga uma dopamina em você, você vai lá e busca coragem, dá a palestra, faz o que tem que ser feito. Quem tem síndrome de Tourette não controla a sua dopamina. Eu estou usando um termo só para explicar, tá? Vamos supor que use 0,2 para que você tenha coragem de fazer alguma coisa de dopamina lá, ml de dopamina. O cérebro, para quem tem Tourette, libera 500 miligramas de dopamina. De 0,2 vai para 500. Então, todo pensamento, todo gesto, tudo que passa na cabeça de alguém que tem Tourette fala, né? Então, é aqueles tiques que a gente conhece, a pessoa fica fazendo assim. Todos nós podemos ter isso, mas o nosso cérebro consegue não ter isso. Às vezes você está conversando com alguém e você fala assim, nossa, larga de ser idiota, cara. Você não pensa isso? Até um palavrão às vezes, misericórdia, está amarrado. Quem tem Tourette fica só falando palavrão, fica ouvindo voz o tempo todo, escutando, falando. A cabeça de quem tem Tourette, muito gesto. E eu vi uma Tourette de uma menina que foi assim, o Tourette dela só foi controlado, que não é curado, com 2 ferros colocar na cabeça dela. Ela se chuta, ela se esmurra, ela se zunha, ela dá murro em todo mundo, grita palavrão o tempo todo. Você olha para uma pessoa dessa, você acha que ela está o quê? E ela não está endemoniada, ela tem Tourette. Tem, não, muito remédio, né? Muito remédio. A pessoa controla, fica dopada ali, conversa, mas tem gente que não toma remédio, tá passando na rua assim, vê uma pessoa negra, ô macaco! E aí vai presa, é agredida, mas ela não consegue controlar. O que vem na cabeça dela, ela fala na hora. Não, esquizofrênia é diferente. Esquizofrênia é mania de perseguição. O Tourette é coisa que todo mundo tem, mas controla. Você controla, você às vezes, quando você está cansado, muito estressado, você não fala, dormindo, você não dá grito. O Tourette é assim o tempo todo. Inclusive tem um cara que tem Tourette, ele até fala que tem um pastor muito conhecido no Brasil, não vou falar o nome dele porque está sendo gravado, porque tem mania de falar tei-tei. Tei! Ele fala que isso é Tourette. Isso não é revelação, isso é Tourette. Então a pessoa está conversando, dá um grito. Então é muito assustador. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu estou querendo dizer que o nosso cérebro já tem uma predisposição à agressão. Agressão, ao xingamento. Quem já teve a experiência de se sentir bem com um palavrão? Sente bem. Você solta um palavrão assim, parece que é aquilo que faz. Mas isso é a nossa natureza. Isso é a nossa natureza. Vamos colocar silenciador no celular aí. É a nossa. E aqui comigo, gente.
é a nossa natureza. Eu estou dizendo que a Bíblia explica isso, que isso é a nossa natureza caída. Existe dentro de nós esse instinto, essa pulsão, esse desejo animal da agressão, esse desejo do palavrão, esse desejo de perder o controle, surtar e quebrar tudo em volta da gente. Não sei se você sabe, todos nós aqui podemos surtar. Qualquer pessoa pode surtar. Dependendo do nível de estresse, você não controla. Então, como eu disse, né? A fé cristã vai chamar essas pulsões, esses instintos, esses desejos de cobiça, prazeres, maldade, engano, concupiscência. Mas a pergunta é, o que seria essa pulsão? O que seria esse instinto? O que seriam esses desejos? Pois não? Ah, o Toque tem o Toque, né? Tá na Netflix. Vai ter palavrão, né? Não tem como você trabalhar, você ouvir uma pessoa que tem Tourette sem você ver que a pessoa não tem controle. A gente vai falar sobre isso. Na verdade, por que eu estou citando isso aqui? Porque agora a gente vai entender muitas coisas da nossa vida, o que acontece fisicamente e neurologicamente, né? Esta pulsão, esse instinto, a gente quer dar um outro nome para eles. Então, toda essa pulsão, todo esse instinto, todo esse desejo, ele manifesta em nós, porque quando eu falo pulsão, instinto e desejo, ainda fica um pouco subjetivo na nossa mente. Fica um pouco ainda subjetivo dentro de nós. Eu pensei assim, estudando, fazendo comparações, olhando para mim mesmo, para os atendimentos. Qual seria, então, outras palavras que substituiria de forma prática o que seriam essas pulsões, esses instintos, esse desejo? E aí eu resumi em 3 palavras, que praticamente Gálatas 5, amados, se resume nessas 3 palavras. Nós cristãos acreditamos nas Escrituras. Quando você olha para aquela lista de Gálatas 5, essa lista de Gálatas 5 se resume nessas 3 palavras: sexo, raiva e inveja. Sexo, raiva e inveja. Pois não? Quando a pulsão não tratada, ela pode virar compulsão? Vou chegar lá. Pode, eu vou chegar lá. Que a compulsão é uma forma... eu vou explicar por que isso acontece. A compulsão é um anestésico por não saber lidar com essa palavrinha aqui, ó. Raiva. Não, ira é outra coisa. Raiva é gente normal. Ira ódio é gente doente. Isso é normal. Isso aí você tá. Por que é normal? Porque você está pedindo, você tá clamando por algo. Se você tivesse parada, calada, sem ter raiva, você está mais doente ainda. Quanto mais nós olhamos para o outro, só que essa raiva já é fruto de um adoecimento. O ódio é a raiva piorada. Mas enquanto tem raiva, tem como ajudar. Quando a raiva desaparece, vira psicopata. E a gente vai chegar lá, tá? Então, como é que a gente pode, assim, olhar para essas decepções e essas frustrações com outro olhar, né? Como é que a gente pode, então, que é o que eu já adiantei toda a aula para ela ali já, entendeu? Já adiantei. Mas então, vamos explicar isso melhor para vocês. A única maneira, amados, da gente trazer um outro olhar para as nossas frustrações e decepções, os medos, é a gente compreender essas palavrinhas também aqui, ó. Então a gente vai agora percorrer esse caminho aqui, tá? Nós vamos percorrer esse caminho aí, medo, raiva, afeto e limite. A gente só vai entender as nossas frustrações, presta atenção, nós só vamos entender as nossas frustrações, as nossas decepções,
a nossa raiva, se a gente passar por esse caminho aqui. Entender isso, nós vamos saber lidar com as nossas pulsões, nós vamos saber lidar com os nossos medos, com as nossas dores. Vamos lá. O século XIX, por conta das guerras, por conta dos regimes totalitários, por conta das ditaduras, nos tornou seres humanos em busca de uma liberdade. Século XIX foi o século das guerras. Século XIX foi o século da guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Vietnã. Foi o século do pânico. Você sabia que a maternidade foi até interrompida por conta das guerras? Porque aquela mulher que deu mamar para o filho, que alimentou o filho, que cuidou do filho, viu esse filho morrer da Primeira Guerra. Aí ela foi, quero ter filho de novo. Aí ela foi lá, deu mamar para esse filho, cuidou desse filho. Esse filho foi para a Segunda Guerra. Morreu o marido, morreu o filho. O que essa mulher fez? Ela se fechou para a maternidade. Então eu não vou ter mais filho, porque ter filho é vê-lo morrer na guerra. Ter marido é vê-lo morrer na guerra. As guerras mudaram o comportamento das mulheres. E a juventude, a sociedade em Woodstock gritou por essa liberdade. Então, sabe de uma coisa? Nós não vamos para a guerra, nós queremos viver, nós queremos curtir rock, nós queremos fazer sexo, a gente quer curtir a vida e ser livre. Não queremos morrer, porque muita gente morreu e eu não quero viver isso. E aí, a gente acabou entrando nessa onda aí de sermos livres, né? E por conta dessa angústia, né, desses medos, né, produzidos pelas guerras do século XIX, nós acabamos tendo essa sensação de querermos realmente assim, sermos livres, curtir e não sofrer. Agora, eu queria que a gente olhasse para essa palavra medo, eu queria que você olhasse para essa palavra raiva, eu queria que você olhasse para essa palavra afeto limite, e eu gostaria que você perguntasse, fizesse a seguinte pergunta: como é que tudo isso aí acontece dentro do nosso cérebro? Como todo ser humano lida com essas palavras? Como é que isso aí funciona dentro de nós? Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo isso aí é neurológico, tá? Isso aqui não é conceitual filosófico. Isso aqui não é algo que você participa de uma sala e você aprende a ter medo, aprende a ter raiva, aprende a ter afeto, aprende a ter limite e, obviamente, frustração e decepção, que tem tudo a ver. Essa frustração e decepção, eu resumo tudo essas palavras aí. Mas como é que eu olho para isso? Primeiro você precisa entender que medo, raiva não é filosófico, é neurológico. Isso é neuro. Como assim neuro? Você está querendo dizer o quê? Papai do céu nos deu uma coisa maravilhosa dentro do nosso cérebro. Papai do céu deu para você, é seu, faz parte do seu cérebro, do tamanho de um grão de feijão. Aparece dentro do nosso cérebro depois de 45 dias de vida, intrauterino. Depois, quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mamãe, quando dá 45 dias de vida, todo ser humano vai nascer um grãozinho de feijão no meio do cérebro dele, que é esse pontinho aqui chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral ela fica em volta de um outro sistema chamado sistema límbico, aonde tem aqui em volta o seu cérebro, que lida com as sensações que você conhece, tudo que você percebe em você, tudo que você percebe está aqui no seu cérebro, tudo que é perceptível de forma consciente. Aqui é a percepção consciente, aqui é o inconsciente, aqui é o subconsciente. Subconsciente está aqui, consciente está aqui, inconsciente está aqui e aqui é a consciência. Presta atenção. Aqui é 30% de tudo que você faz, você é influenciado pela essa massa cefálica. Aqui 70% do que você faz. Aqui, 90% do que você faz é através da sua amígdala cerebral.
A sua amígdala cerebral, que é o seu inconsciente, é tudo que você faz na vida tem a ver com o seu inconsciente. A sua amígdala cerebral, amado, como eu já disse, ela é do tamanho de um grão de feijão. Ela vai nascer dentro do seu cérebro depois de 45 dias de vida intrauterina e vai acompanhar você até o dia que você morrer. Quando você tiver seus 100 anos, 150, se nós tivermos a sorte, né, Deus nos permitir a gente ser igual o seu peru lá da escolinha do professor Raimundo, morreu com 102 anos, né? Para quem não sabe, ele morreu anteontem, né? A amígdala cerebral, amado, é responsável, alguns chegam a dizer 100% de todas as reações que você tem na vida no que diz respeito ao afeto. Toda raiva, toda frustração, escute, toda raiva, decepção, frustração e medo que você sente é produzida pela sua amígdala cerebral. Se alguém vir e arrancar a sua amígdala cerebral, você não morre, você continua um ser vivo, consciente, porque você tem seu cérebro, consciente, porque você tem o seu subconsciente, mas você não vai ter o seu inconsciente mais, que é a sua amígdala cerebral. Você não vai ter medo, você não vai ter... se eu perguntar para você aqui, quem aqui não gostaria de sentir medo, frustração e raiva na vida? Levante a mão. Eu não quero andar com você. Você vai virar um psicopata. Psicopatas não têm medo, psicopatas não sentem frustração, psicopatas não têm raiva, têm ódio. Raiva é gente viva. Quem tem raiva está vivo. Quem tem ódio está doente. A amígdala cerebral deles foi comprometida. Todo usuário de droga tem a amígdala cerebral comprometida. Por quê? Porque a amígdala cerebral produz medo, angústia. Quem tem angústia aqui? Levanta a mão quem tem angústia, levante a mão. Quem não levantou a mão, ou é porque tem raiva de pregador ficar perguntando essas perguntas, ou porque é psicopata. O que é angústia? Angústia é quando você deveria fazer algo de bom para alguém e não faz. Angústia é medo de perder quem você ama. Angústia é saber que o Covid está aí e você está preocupado se vai morrer. Angústia é quando você deveria devolver um livro para alguém e não devolve, quando você deveria ligar para sua mãe e não liga, quando você deveria cuidar de alguém e não cuida. Angústia geralmente é aquilo que acontece no final do dia. Por que acontece a angústia no final do dia? Porque você tem uma expectativa enorme a respeito de você não consegue cumprir aquele dia que você planejou. O que você sente no final do dia? Psicopatas matam as pessoas, jogam num tanque de ácido, ácido derrete a pessoa, vai tomar banho, fazer um lanche e assistir Netflix. Quem tem angústia aqui? Todo mundo, todo mundo. Angústia gera choro. Angústia gera choro. Angústia prolongada gera pânico. Pânico. O principal sintoma de alguém que não sabe lidar com angústia é a ansiedade. A ansiedade é uma forma adoecida de tentar resolver as angústias. E a gente vai tentar explicar isso para vocês daqui para frente. O que seria a nossa amígdala cerebral? É a parte do nosso cérebro responsável por inúmeras sensações que nós temos, né? Principalmente, volto a repetir, a amígdala cerebral vai produzir frustração, vai produzir medo e vai produzir raiva. Qual foi a primeira sensação que o Adão teve no Éden quando pecou? Então Adão era um ser normal. Se Adão não sentisse medo de nada, se Adão não tivesse nem aí para Deus, se Adão não tivesse escondido,
Ele era um psicopatinha lá no céu, lá no Éden. O Adão não era um psicopata, era um ser humano. Era um ser humano. Se ele era um ser humano, ele sente medo. Como eu disse, a amígdala cerebral é formada nos 45 dias do bebê. Então o bebê se frustra, bebê tem medo e bebê tem raiva. Por quê? Porque a neurociência descobriu recentemente, essa descoberta é de 2000 para cá, a neurociência descobriu que a amígdala cerebral da mãe é ligada com a amígdala cerebral da criança. Todas as sensações que uma mãe sente na amígdala cerebral dela, a criança vai sentir. Por que nós somos chamados de mamíferos? Por que uma barata não é um mamífero? Porque barata não sente frustração, barata não sente medo e nem raiva. Você vai ver frustração, medo e raiva num cachorro. Você vai ver frustração, medo e raiva numa baleia. Por que os animais foram considerados mamíferos? Porque todo mamífero tem amígdala cerebral. Se eu pegar um chimpanzé, um macaco, e eu colocar na frente dele um cacho de banana, esse cacho de banana é o que dá prazer para eles. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. Isso dá prazer para ele, e ele vai naquele cacho de banana, ok? Então ele está feliz de ir naquele cacho de banana. Aquilo é o prazer na vida dele. E ele vai na direção do cacho de banana. Só que no meio do caminho, eu jogo no meio do caminho uma serpente. Qual é a primeira coisa que o chimpanzé vai fazer? Ele pula para trás. Ele pula para trás. Por que ele pula para trás? Medo para salvar o quê? A vida dele. E aí ele corre. Qual é a próxima reação que esse macaco vai ter? Frustração e raiva. Ele vai fazer o quê? Vai bater no chão, porque ele está com raiva, está frustrado por não conseguir alcançar o prazer que ele quer na vida. Se eu pegar o cérebro dessa criança, desse chimpanzé, eu abrir o cérebro dele, e eu nem arrancar, e eu vim com cocaína, eu vim com crack, eu vim com cannabis, a maconha, eu vim com álcool, e eu jogar na amígdala cerebral dele, a amígdala cerebral dele vai anestesiar. Ele vai ficar anestesiado, ele não vai ter medo, ele não vai se sentir frustrado e ele não vai sentir raiva. É por isso que existe usuário de droga. O usuário de droga usa esses entorpecentes para não enfrentar o medo, a raiva e a frustração. E eu jogar isso no cérebro do macaco, fechar e soltar de novo ele. Ele vai na direção da banana. Quando eu jogar a serpente, o que ele vai fazer? Ele vai continuar. Automaticamente aquilo vai fazer o quê? Vai matá-lo. Vamos imaginar, então, a amígdala cerebral, a raiva, o medo, existe na nossa vida para nos proteger, nos salvar. Olha só, quando eu vejo a raiva em alguém, essa pessoa está com medo de alguma coisa. Olha aqui, a frustração é a filha da raiva. E a raiva é a filha do medo. O macaco sentiu medo da cobra? Teve? Todas as vezes que você vê alguém com raiva é porque ela está com medo. A raiva é a filha do medo. Então, se eu tiver para a gente entrar no intervalo aqui de 15 minutos, pode ir? Pode ir? Se eu chegar, não, eu prefiro agora porque eu vou no embalo mesmo, só vou concluir aqui. Vamos imaginar que eu estivesse aqui, amado, eu geralmente quando eu estou nas igrejas é legal, porque aí eu uso aquele púlpito, né? E eu não gosto de falar altar, né? Porque o altar é o coração, né? Mas os crentes aqui sabem o que é o altar, né? Aí aquele altar que sai até engasgado na minha boca, quando eu uso aquele palco, lembrei, isso. Aquele palco que você fica lá assim, eu gosto de ficar na pontinha do palco. Aí eu gosto até de ficar assim com a pontinha do dedo, sabe? E o palco, se eu desequilibrar, o que acontece? Eu caio lá e como é que eu caio?
Mas você acha que se eu tiver num prédio de 5 andares, de 3 andares, eu vou ter coragem de fazer isso? Não. A não ser que eu seja um atleta que dominei a minha amígdala cerebral. Porque quando eu vou para um prédio, eu fico na ponta ali, a minha amígdala cerebral é ativada na hora e ela começa a dilatar, minha pupila começa, meu sangue bombear, o meu coração começa a ficar acelerado, os meus polos abrem, eu começo a suar. A minha amígdala cerebral, que tem vontade própria, fala, você precisa se salvar, você vai morrer. A amígdala cerebral produz todos esses sentimentos para nos salvar. Mas se eu estou aqui nesse palco, com os pés levantados, a minha amígdala cerebral aciona? Por que ela não aciona? Porque ela sabe que isso aqui não me mata. Aqui não me mata. Agora a gente chega, lá no final que a gente chega no suicídio. Que o suicídio é o estado adoecido de todo o processo. A vida não tem mais sentido para ele. A vida não tem mais sentido. Na verdade, ele quer viver, né? Então, a amígdala cerebral nossa foi Deus que nos deu e a gente precisa dela para poder lidar com vários sentimentos. O problema é que a gente não sabe lidar com esse sentimento e eu vou explicar por que a gente não sabe lidar com a nossa amígdala cerebral. Ok? Intervalo.